Descubra a verdade surpreendente sobre o tempo que vai transformar sua vida para sempre. As ruas de Patos de Minas respiravam vida, mas em meio à animação e ao aroma doce dos quitutes na feira, o coração de Pedro pulsava com um peso imenso. Aos 18 anos, ele se via preso em um mercadinho familiar, entre prateleiras repletas de produtos que simbolizavam sonhos não realizados. Seu pai, um homem forte agora fragilizado pela doença, e sua mãe, costureira incansável, lutavam diariamente para manter a família unida. Pedro olhava ao redor e sentia que os ecos de seu sonho de estudar e transformar sua vida se misturavam com as vozes do passado, como um lamento que nunca se calava. Enquanto organizava uma nova remessa de biscoitos caseiros, a rotina parecia sufocante. Foi então que, ao mover algumas caixas, ele se deparou com um velho diário empoeirado. As páginas amareladas contavam a história de seu avô, um verdadeiro guerreiro que enfrentou dificuldades similares. Ao ler sobre as escolhas difíceis que seu avô fez em momentos críticos, uma chama se acendeu no peito de Pedro. Por que não seria ele também um lutador? Por que não poderia sonhar? Movido por essa inspiração, ele decidiu reunir a turma do bairro. As tardes quentes eram agora preenchidas por risadas e aprendizado. Pedro organizou aulas gratuitas, ensinando crianças e adultos a ler e escrever, e isso fez seu coração vibrar de alegria. O mercadinho se tornava um ponto de referência, não apenas um comércio, mas um lar de esperança. Mas quando o futuro parecia brilhar, um incêndio devastador apagou tudo em questão de minutos. Naquele instante, o desespero tomou conta. As chamas consumiram o lugar que era o pilar da comunidade, e a angústia se espalhou como pólvora. Porém, no olho do furacão, algo surpreendente aconteceu. As pessoas começaram a chegar, munidas de doações, oferecendo seu tempo para ajudar na reconstrução. Uma onda de solidariedade tomou conta de Patos de Minas, mas o peso aumentou sobre os ombros de Pedro. Ele precisava decidir entre seus sonhos ou a responsabilidade de sustentar a família que tanto amava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, em um momento de profunda reflexão, a memória do seu avô apareceu em sua mente como um farol no escuro. Pedro percebeu que o tempo não era seu inimigo, mas um aliado. Ele não precisaria escolher entre seus sonhos e a família, poderia encontrar um jeito de juntar ambos. Ele decidiu se jogar de cabeça em sua nova missão, liderando não apenas a reconstrução do mercadinho, mas também a revitalização dos laços na comunidade. Contudo, uma nova tempestade estava se formando no horizonte, e Pedro compreensão que o verdadeiro desafio estava por vir. Como ele irá enfrentar os novos dilemas que surgirão, questionando o que está disposto a sacrificar por aqueles que ama? O verdadeiro teste da força e do amor começa agora. Pedro despertou com o som do alvoroço na rua. O dia prometia uma nova onda de esperança, mas ele estava paralisado. Sentava-se à mesa da cozinha, a luz filtrada pelas janelas iluminava o semblante cansado de sua mãe, enquanto ela preparava o café. O aroma quente parecia provocar lembranças da infância, e com um suspiro profundo ele foi tomado pela nostalgia. Queria trazer de volta o sorriso dela, mas a realidade do mercadinho em ruínas pairava como uma sombra pesada. — Você está bem, meu filho? Perguntou sua mãe, notando a expressão distante no rosto do filho. — Estou só pensando sobre o que vem a seguir, respondeu Pedro, tentando esconder sua inquietação. Ele sabia que, aos olhos da comunidade, a reconstrução do mercadinho não era apenas uma necessidade, mas um símbolo de resistência. No fundo, ele se sentia como se carregasse o destino de todos nas costas. Decidiu que era hora de agir, e nessa determinação, ligou para os amigos e os alunos das aulas que havia dado. Juntos, eles formariam um mutirão. Era a hora de provar que a união era mais forte que as chamas que destruíram seu sonho. A energia era contagiante. As pessoas chegavam, cada uma com suas ferramentas, coragem e um desejo palpável de ajudar. Pedro se sentia como um capitão, guiando sua tripulação em um mar revolto. As risadas e as conversas, agora, eram como música aos seus ouvidos. Ele organizou as tarefas, e a cada hora que passava, a estrutura do mercadinho ia tomando forma. Havia algo mágico no ar, uma força que só pode surgir quando a esperança coletiva se junta.
Entretanto, no fundo do seu coração, havia uma preocupação latente. Os recursos eram escassos, e com o tempo passando, sabia que a reconstrução poderia acabar não sendo suficiente para garantir o sustento da família. As exigências amadureciam, e ele não conseguia escapar de um dilema crescente. Naquela noite, enquanto todos celebravam os progressos feitos, Pedro se afastou para refletir. Ele precisava encontrar um meio de alimentar sua família e sua comunidade ao mesmo tempo, um desafio que parecia quase impossível. A pressão pesava em seus ombros, mas ele não queria desistir. Com a luz da lua refletindo em seus olhos, ele sentiu uma determinação crescente. Foi então que uma ideia ousada surgiu. E se eles transformassem a área ao redor do mercadinho em um centro comunitário, onde poderiam oferecer aulas contínuas, eventos e até um espaço para a venda dos produtos que eles mesmos produziriam? O que antes era um simples comércio poderia se tornar um motor de transformação e autossustentação. A excitação de sua ideia fez seu coração acelerar. Contudo, o que Pedro não sabia era que nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo. Enquanto ele maquinava os planos, um velho rival, que sempre teve interesse pelo local, observava de longe, traçando seus próprios planos. Ele sabia que as próximas semanas seriam cruciais. A pressão da mãe para que ele priorizasse a segurança financeira, a responsabilidade com a comunidade e a crescente tensão com seu concorrente se tornaram um turbilhão em sua mente. Pedro se levantou e decidiu que no dia seguinte pisaria no assoalho ainda sujo do mercadinho com coragem renovada. Ele precisaria reunir coragem, não apenas para contribuir na reconstrução, mas para ser a força que Patos de Minas precisava. Mas aquele rival poderia ser mais do que um obstáculo. Poderia ser o seu verdadeiro teste. O amanhã traria não apenas mais trabalho, mas desafios que exigiriam dele o máximo de determinação e sabedoria. Conseguiria ele enfrentar as adversidades e unir ainda mais a sua comunidade? Ou o plano audacioso que idealizara poderia ruir como as chamas que destruíram seu antigo lar? O sol despontou no horizonte, beijando a cidade com suas cores quentes. Pedro respirou fundo ao sair de casa, sentindo a energia vibrante do novo dia. A esperança pulsava em seu coração. Ele não iria apenas reconstruir um mercadinho, iria erguer um símbolo de força e união. No caminho, cumprimentou vizinhos e amigos, todos com um brilho nos olhos, prontos para a ação. Chegando ao local, o cenário de destruição que antes trazia tristeza, agora era preenchido com risadas e conversas animadas. Muitos estavam de mangas arregaçadas, determinados a dar a sua contribuição. Pedro organizou a equipe, destacando as funções de cada um. A ideia do centro comunitário estava em seu coração como uma chama viva, alimentando seu desejo de fazer mais pela comunidade. Podemos oferecer cursos de culinária, jardinagem e até aulas de música. Ele falava com entusiasmo. Imagina a gente poder vender os produtos que todos aqui cultivarem. Isso poderia sustentar nossas famílias. As opiniões estavam divididas. Enquanto alguns apoiavam sua visão, outros eram céticos, preocupados com a viabilidade do projeto. No meio da animada discussão, Pedro percebeu a presença de Eduardo, seu antigo rival. O olhar frio de Eduardo era quase palpável, e cada palavra que saiu de sua boca parecia uma tentativa de desestabilizar o ânimo do grupo. Vocês acham mesmo que isso vai funcionar? Depois da tragédia que aconteceu? O que as pessoas precisam é de algo seguro, não de sonhos. As palavras dele pairaram no ar como uma tempestade prestes a estourar. A animação começou a esfriar, e logo surgiram murmúrios de dúvida entre alguns dos voluntários. Pedro sentiu um aperto no peito, como se a confiança que havia construído estivesse prestes a desmoronar. Porém, em meio ao medo, uma voz interna ressoou. Era hora de enfrentar não só o rival, mas seus próprios medos. Eduardo, nós aprendemos a nos reerguer juntos. O que buscamos não é apenas reconstruir um mercadinho. Queremos criar um lar, um ponto de encontro. A mudança começa aqui. E o que oferecemos juntos pode impactar nossas vidas. A firmeza na voz de Pedro fez alguns sorrirem, mas o olhar de Eduardo se manteve desafiador. Com o tempo passando e a tensão crescendo, Pedro sabia que precisava agir. Naquela mesma tarde, ele decidiu convocar uma reunião com a comunidade para discutir e esclarecer as dúvidas. A ideia era simples, mas poderosa: abrir o diálogo e ouvir cada voz ali. Afinal, era das inseguranças coletivas que equivale à força, e ele não poderia operar sozinho. Nos dias que se seguiram, Pedro trabalhou incessantemente. Ele fez cartazes, convidou moradores e se preparou para a reunião. Uma mistura de ansiedade e expectativa tomou conta dele. O que se revelaria ali? Muitas eram as perguntas, mas a maior delas batia forte em seu coração. Como poderia unir toda a comunidade em torno desse sonho sem deixar dúvidas pairando no ar?
Na noite da reunião, o salão estava cheio. Ali estavam os rostos familiares, mas também alguns estranhos, cada um com a sua história, cada um trazendo suas esperanças e receios. Sentado à frente, o olhar de Pedro atravessou a sala, e ele fez um profundo esforço para acalmar os ânimos. O que poderia sair daquele encontro? Ele sentia que o futuro de Patos de Minas estava prestes a ser moldado. Então, antes que pudesse começar a apresentação, algo inusitado aconteceu. A porta se abriu e uma mulher de expressão firme, com uma pasta na mão, entrou. Havia algo em sua postura que defendia a atenção de todos. Ela olhou para Pedro com um sorriso que prometia mais do que um simples cumprimento. Desculpe a interrupção. Precisamos conversar sobre o futuro deste lugar e o destino do mercadinho. Pedro sentiu o coração disparar. Ele não faz ideia do que a mulher representava, mas a pergunta que pulsava em sua mente se tornava cada vez mais urgente. O que mais havia a descobrir sobre aquele espaço que poderia transformar suas vidas para sempre? A mulher caminhou até o centro do salão, e todos os olhares se voltaram para ela. A tensão no ar era palpável. Pedro sentiu um frio na barriga enquanto esperava ansiosamente por suas palavras. Meu nome é Ana, ela começou, a voz firme, mas suave. Sou arquiteta e venho a convite da prefeitura para analisar o que podemos fazer neste local. Seus olhos brilhavam com uma determinação que rapidamente começou a contagiar a sala. Estive acompanhando a recuperação desta cidade e posso dizer que os planos para o mercadinho vão além do que imaginam. Temos a oportunidade de transformá-lo em um centro de cultura, um espaço onde todos podem se conectar e aprender. À medida que ela falava, Pedro sentia sua esperança renascer. Era como se a luz do futuro começasse a brilhar mais forte em meio ao turbilhão de incertezas. Ana continuou, compartilhando detalhes sobre projetos semelhantes que tinha visto em cidades vizinhas. Ela falou de feiras, de oficinas comunitárias e de um espaço onde as crianças poderiam brincar e aprender. A cada ideia, o sorriso de Pedro se expandia, mas a preocupação logo tomou conta dele novamente. E como vamos financiar tudo isso? Temos tantas dúvidas ainda. Um murmúrio de temor percorreu o salão. Ele sabia que a esperança não bastava. Eram necessárias ações concretas. Ana fez uma pausa, observando as expressões ao seu redor. É aí que entra o nosso compromisso como comunidade. O poder de vocês em se unirem pode abrir portas que nem imaginam. Se cada um de vocês der um pouco do seu tempo e talento, podemos criar algo sustentável e belo. Um entusiasmo começou a crescer entre os presentes. Alguns começaram a sussurrar entre si, compartilhando ideias e expressões de apoio. A ideia de um futuro vibrante, onde o mercadinho seria um ponto central da vida comunitária, parecia mais viável do que nunca. E então, Eduardo, que até aquele momento assistira a tudo em silêncio, levantou-se. A expressão em seu rosto era um misto de dúvida e relutância. Mas e se falharmos? E se tudo isso não passar de um sonho? Pedro tomou fôlego. Era o momento que precisava. Eduardo, todos nós temos medo, mas a coragem é agir mesmo com medo. Se não tentarmos, estaremos apenas condenando a comunidade a viver no passado. Vamos juntos. As palavras dele reverberaram pela sala, criando um eco de esperança. A sala agora estava em ebulição. Todos estavam falando, fazendo perguntas e se oferecendo para ajudar. Parecia que a reunião havia acendido uma chama que ninguém sabia que ainda existia. Ana sorriu ao ver a animação. Então, vamos planejar uma visita ao local e começar a desenhar nossos sonhos. Se trabalharmos juntos, poderemos elaborar um projeto que atraia investimentos e apoio público. Pedro sentiu uma onda de determinação invadi-lo. O mercadinho, que antes era um símbolo de tristeza, agora poderia ser a chave para um futuro melhor. Enquanto as vozes se misturavam em uma sinfonia de esperança, uma ideia surgiu na mente de Pedro. E se fizéssemos um evento comunitário para lançar nossa ideia? Chamaríamos a atenção da cidade e convidaríamos todos a participar. Ana concordou. Ótima ideia. Um evento pode trazer novos aliados e apoio financeiro. Precisamos começar a planejar isso logo. O ânimo tomou conta do salão. A luz que antes estava apagada agora brilhava intensamente, iluminando cada rosto com expectativa. No entanto, mesmo com essa nova energia, um pequeno resquício de ansiedade ainda habitava o coração de Pedro. Ele se perguntava se de fato estavam prontos para o desafio à frente. O som da conversa fervilhante preencheu o ar, mas as sombras da incerteza ainda estavam por perto. Como enfrentarão as dificuldades que certamente apareceriam no caminho? E o que realmente estavam dispostos a sacrificar para concretizar esse novo sonho coletivo? E à medida que as ideias surgiam, um novo desafio se formava no horizonte.
Não se tratava apenas de reunir forças, mas de manter essa chama acesa, mesmo diante dos ventos contrários que poderiam surgir. O que mais o futuro reservava para eles? Pedro não conseguia dormir naquela noite. A imagem do mercadinho transformado em um espaço pulsante de vida e cultura não saía de sua mente. Ele se revirava na cama, os pensamentos emaranhados em uma mistura de esperança e apreensão. As vozes da reunião ecoavam em seus ouvidos, mas também traziam consigo um peso, o receio de que a realidade não correspondesse aos sonhos. Na manhã seguinte, o sol iluminava a cidade, mas Pedro sentia uma sombra interna. Ele decidiu que não poderia deixar as dúvidas dominarem. Com um impulso, pegou o telefone e decidiu reunir um grupo de amigos e donos de barracas do mercadinho. Precisavam se unir, alimentar essa chama antes que ela se apagasse. "Oi, Ana", disse ele ao telefone, sua voz um pouco nervosa. "O que você acha de eu organizar uma primeira reunião entre nós para discutirmos como podemos fazer isso acontecer? Um brainstorm, talvez?" "Adorei a ideia, Pedro. Podemos listar nossas forças e as áreas em que precisamos de ajuda", respondeu Ana. Sua empolgação era contagiante. Mais tarde, na hora marcada, o pequeno grupo se reuniu em uma das barracas, entre frutas, verduras e o aroma forte do tempero caseiro. Os olhares eram animados, mas Pedro notou que a ansiedade estava ali, invisível, mas palpável. Ele respirou fundo antes de começar. "Então, a ideia é fazermos um evento." As palavras saíram rápidas, preenchendo o ar com um misto de entusiasmo e nervosismo. "Podemos fazer uma feira de cultura com música, apresentações e oficinas. Um evento para aproveitar a força de todos nós e, quem sabe, até arrecadar fundos." Enquanto falava, observou as reações. Alguns assentiam, outros franziam a testa como se pensassem: "Mas será que conseguimos? Pedro, e se formos ambiciosos demais?" perguntou Clara, uma das proprietárias de barraca, com um toque de preocupação na voz. "E se tudo não der certo?" "Acredito que devemos nos arriscar." "O que temos a perder?" Pedro insistiu, a determinação crescendo dentro dele. "Se nunca tentarmos, o que restará da nossa comunidade? O mercadinho é mais que um lugar para vender. É a alma de todos nós." As discussões explodiram em um misto de ideias e sugestões. Embora o entusiasmo percorresse a sala, a inquietação não desaparecia por completo. Concordaram então em dividir as tarefas. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Cada um se dedicou a algo. Um grupo cuidou da divulgação, outro dos fornecedores e outros ainda da programação das apresentações. Pedro se sentiu mais vivo do que nunca, mas a pressão pesava em seus ombros. A data do evento se aproximava e ele não conseguia deixar de pensar: e se tudo desmoronasse? No meio de toda essa agitação, uma manhã, ao rever os correios, Pedro encontrou algo inesperado. Uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Seu coração disparou. Era uma correspondência do antigo proprietário do mercadinho. Curioso, abriu com cuidado e as palavras o deixaram paralisado. Havia algo sobre uma história oculta, algo que nem mesmo ele sabia sobre aquele lugar. Com a revelação em mãos, várias perguntas surgiram. Aquela história poderia mudar tudo? Como isso se encaixaria nas suas ambições atuais? O evento estava prestes a se tornar mais do que uma simples celebração. Poderia ser uma chance de resgatar o passado e criar um futuro. A ideia de que a verdade poderia ser a chave para a transformação o consumiu. Com isso na mente, Pedro se preparava para tomar uma decisão que poderia mudar não apenas o evento, mas também o destino da comunidade. Ao olhar pela janela e ver a vida da cidade passando, ele sentiu uma urgência crescente. Era hora de descobrir a verdade que poderia transformar tudo mais uma vez. O que realmente estava por trás daquele mercadinho? E como isso poderia inspirar a todos ao seu redor? Pedro não conseguia tirar a carta da cabeça. As palavras dançavam em sua mente como ecos de uma história esquecida. Ele se lembrou de sua avó falando do mercadinho, sempre com um brilho no olhar. Ela costumava dizer que aquele lugar era um verdadeiro coração da comunidade. Um espaço onde cada margem se unia em uma única batida. E agora, aquela carta parecia ser a ponte entre o passado e o futuro que tanto desejava construir. Ele se sentou na mesa, a carta aberta na frente dele. O cheiro das frutas frescas e o burburinho da manhã na cidade não chegava até ele. Sua mente estava imersa naquelas revelações. Claro que ele precisava compartilhar aquilo com o grupo. Se a história do mercadinho era mesmo tão rica e cheia de segredos, deveria ser parte do evento. No entanto, uma dúvida o consumia. E se essa verdade não fosse bem-vinda? E se, em vez de unir, dividisse ainda mais a comunidade? Logo decidiu que não poderia hesitar. Pegou seu celular e arrastou os amigos para um grupo de mensagens.
Pessoal, encontrei uma carta antiga que pode nos ajudar a entender melhor a história do mercadinho. Vamos nos reunir hoje à noite para discutir isso. Acredito que pode deixar nosso evento ainda mais especial. As respostas foram rápidas. Ana foi a primeira. Uau, Pedro! Isso parece incrível! Estou dentro! Clara também respondeu, e logo estava cheio de confirmações. Ele sentiu um calor no peito. A união era a verdadeira essência daquelas trocas. À noite, a barraca iluminada estava cheia de expectativa. Quando todos chegaram, Pedro olhou para os rostos conhecidos. Alguns estavam sorrindo, outros pareciam nervosos. Ele queria acreditar que a comunidade realmente desejava descobrir a verdade sobre o mercadinho, mas era impossível ignorar a sensação de que todos tinham suas próprias incertezas. Obrigada por estarem aqui, galera. Começou ele, abrindo a carta na mesa. Aqui está o que encontrei. Ele leu em voz alta, e à medida que as palavras ecoavam pelo ar, o ambiente se tornava carregado de emoções. A história revelava que o mercadinho tinha sido fundado por imigrantes que buscavam um espaço de acolhida e integração. Parece que eles sonhavam com um lugar onde cada um pudesse se sentir em casa, independentemente de sua origem, disse Pedro, sentindo seu próprio sonho ecoar nas palavras. Murmúrios de surpresa e reflexão circulavam pela barraca. Ana comentou. Isso é lindo, Pedro. Isso pode ser o tema do nosso evento. Mas a voz de Clara emergiu novamente cautelosa. E se essas histórias também não forem aceitas por todos? E se trouxerem à tona antigas rivalidades? Pedro parou. Era um dilema difícil. A verdade poderia de fato criar um abismo ou um caminho. Podemos compartilhar a história com amor e respeito. Mostrar que, assim como aqueles imigrantes, todos nós fazemos parte de algo maior. O passado pode nos unir, não separar. Quando ele olhou nos olhos de cada um, percebeu como cada um estava comprometido com aquele ideal. Começaram a discutir ideias, a criar formas de contar essas histórias no evento. A energia aumentava, e logo risos e animação preencheram a barraca novamente. No entanto, a inquietação de Pedro não o abandonava. A verdade tinha seu peso, e ele estava prestes a lidar com coisas que podiam ser dolorosas. Enquanto se despediam, uma parte da carta escapou de sua mão. O que mais será que essa história tem a nos contar? Pensou Pedro, antes de decidir dar mais uma olhada no papel. Um nome chamava sua atenção, um nome que ele reconhecia. Era de alguém que havia sido influente na história recente do mercadinho. E pela expectativa foi crescendo, ele sabia que aquele era o caminho que o levaria a outra revelação ainda mais surpreendente. Quem era essa pessoa e qual seria sua conexão com o passado? O coração de Pedro disparou. Havia muito mais a descobrir. Pedro não conseguiu dormir. A noite se arrastava e ele se revirava na cama, inquieto. O nome que lera na carta ecoava em sua mente, como um sussurro persistente. Ele sabia que era hora de agir. Afinal, não podia deixar as dúvidas dominarem. O mercadinho significava mais do que uma simples loja de conveniência. Era um símbolo de luta, sonhos e talvez até de desilusão. Na manhã seguinte, decidiu ir até o mercadinho. O ar fresco da manhã trouxe um leve conforto, mas sua mente estava a 1000 por hora. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Ao entrar, a campainha na porta soou, e o cheiro familiar de café e pães frescos invadiu suas narinas. Mário, o proprietário, estava atrás do balcão, organizando as prateleiras. Bom dia, Pedro. Faz tempo que não te vejo por aqui, disse Mário, sorrindo. Oi, Mário. Tenho algo importante para conversar com você, respondeu Pedro, puxando uma cadeira. O peito dele apertava de uma mistura de expectativa e ansiedade. Ele só tinha uma chance de abordar o assunto. Claro. O que houve? Mário perguntou, parecendo mais curioso do que nunca. Pedro hesitou por um momento, olhando ao redor. A loja estava tranquila, mas ele sabia como as paredes do mercadinho podiam guardar segredos. Encontrei uma carta antiga sobre a história do mercadinho. Fala sobre como ele foi fundado por imigrantes. Eu gostaria de saber se você conhece a pessoa mencionada, disse ele, puxando a carta do bolso. Os olhos de Mário se arregalaram. Ah, você encontrou a carta? Eu nunca pensei que alguém ainda se lembraria dela, disse com um leve tremor na voz. Mas me diz, quem é essa pessoa? Pedro respirou fundo. É o nome de uma mulher chamada Dona Lúcia. Ela era uma das fundadoras, não era? A avó da Ana mencionou ela quando era pequena. A expressão de Mário se tornou sombria por um instante. Dona Lúcia? Sim. Ela foi muito importante. Mas a história dela é um pouco complicada.
Ela teve seus conflitos com algumas pessoas da comunidade. Coisas que não acabaram bem. O coração de Pedro começou a acelerar. O que aconteceu, Mário? Essa história pode melhorar a nossa celebração, mas não se pode deixar essas feridas abertas. Precisamos resolver isso primeiro. O que você precisa saber é que Dona Lúcia não apenas fundou o mercadinho, ela também enfrentou muita resistência. Nem todos queriam um espaço como aquele. Algumas rivalidades foram formadas e isso ainda ressoa até hoje, ele disse, a tristeza visível em seu olhar. Pedro sentiu um frio na barriga. As histórias que tinham sido enterradas poderiam ressurgir se não fossem cuidadas. Mas precisamos contar a verdade. Precisamos mostrar que, apesar de tudo, ela sonhou com um lugar de acolhida. Mário assentiu lentamente. Sim, mas isso pode trazer à tona os fantasmas do passado. Algumas pessoas ainda guardam mágoa, Pedro. Você tem certeza de que está pronto para lidar com isso? O que Pedro mais queria era que todos conhecessem a verdadeira essência do mercadinho. Aquele era o coração da comunidade, e não deveria ser um lugar de divisão. A coragem dele estava em jogo. Precisava decidir. Seria ele o porta-voz das histórias que poderiam unir ou dividir? Eu preciso encontrar Dona Lúcia. Saber o que ela passou pode nos ajudar a entender tudo isso e, quem sabe, cicatrizar feridas com a verdade. Pedro declarou, sentindo a determinação pulsar dentro dele. Nesse momento, Mário olhou profundamente nos olhos de Pedro. Isso não será fácil. Você está preparado para o que pode descobrir? A resposta fervia dentro de Pedro. Ele sabia que as respostas estavam lá fora, à espera. Mas estaria ele pronto para enfrentar o que o aguardava? Com a intenção de encontrar Dona Lúcia, Pedro se despediu de Mário, sentindo que a jornada apenas começava. Havia muito mais a descobrir, e o passado prometia revelar suas verdades. Enquanto saía do mercadinho, uma dúvida o perseguia. E se, ao buscar a verdade, ele encontrasse mais do que esperava? O sol já começava a se esconder atrás das nuvens cinzentas, quando Pedro decidiu que era hora de partir em busca de Dona Lúcia. O que ele mais queria era entender os mistérios que cercavam aquela mulher que, mesmo anos depois de sua partida, ainda ecoava nas histórias e memórias da comunidade. Ele sabia que, para isso, precisava encontrar alguém que pudesse guiá-lo. A avó de Ana parecia o caminho mais lógico. Assim que chegou à casa da avó, situada em uma pequena rua arborizada, uma brisa suave tocou seu rosto, como se o próprio dia o incentivasse. Ele estava nervoso. E se ela não quisesse falar? Ou se as lembranças fossem muito dolorosas? A porta se abriu lentamente e a figura idosa, com um olhar atento e bondoso, o recebeu. Pedro, que surpresa! Entre, meu filho, disse ela, convidando-o com um sorriso caloroso. Ele entrou e logo o aroma de mingau quente envolveu o ambiente. Mas Pedro não estava ali para comer. Ele tinha um propósito. Vó Helena, eu encontrei uma carta sobre Dona Lúcia e queria saber mais sobre ela. Mário me disse que a senhora a conheceu. Os olhos dela brilharam por um instante, mas logo a expressão se tornou séria. Dona Lúcia? Ah, ela foi uma mulher forte. Muitas coisas que aconteceram ali no mercadinho não são contadas, mas nem sempre a força é suficiente. Pedro sentiu um aperto no coração. Não era só uma história distante. Era a vida de uma mulher que lutou contra as dificuldades, como muitos que viveram em sua comunidade. Ele precisava de detalhes, saber o que realmente aconteceu. O que diria que aconteceu de tão complicado, vó? Helena suspirou e levou a mão ao peito, como se as memórias a machucassem. Ela sonhou muito alto, Pedro. O mercadinho foi um espaço de esperança, mas não todos aceitaram isso. Houve rivalidade, desconfiança. Sua voz tremia ao falar. Algumas pessoas vindas de longe temiam que o sucesso dela ofuscasse o próprio caminho. Mas por quê? O que as pessoas tinham contra ela? Pedro questionou, sentindo a inquietação aumentar. A avó fechou os olhos por um momento, lembrando-se de um tempo em que a comunidade parecia um lugar unido, antes que as divisões aparecessem. Porque as diferenças são difíceis de aceitar, meu querido. E a verdade pode ferir, mas pode também curar. Dona Lúcia era uma mulher de fé. Ela só queria construir um lar, um lugar de união para todos. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele queria saber mais. Descobrir como aquelas rivalidades ainda reverberavam no presente. Há algo que eu preciso entender, vó. Como podemos trazer isso à tona sem doloroso? Como podemos curar as feridas? Ela olhou profundamente nos olhos dele e, com um sorriso suave, respondeu. Às vezes, Pedro,
A luz mais clara vem após a tempestade. É uma escolha que você terá que fazer. Você pode contar a verdade, mas precisa ter coragem para ver onde isso pode te levar. Saindo da casa, Pedro sentiu que o peso daquela conversa não o esmagava, mas o impulsionava. A ideia de encarar a verdade tornou-se mais clara, e a determinação crescia dentro dele. Ele sabia que precisava encontrar outras vozes da comunidade para entender as diferentes perspectivas. Mas ainda assim, uma questão inquietante ficava. Quem deveria ser ouvido nesta luta por uma verdade que pudesse unir? À medida que caminhava pelas ruas, as primeiras estrelas começavam a brilhar. Naquele momento ficou claro para ele que a busca por Dona Lúcia seria muito mais do que uma simples investigação. Seria uma jornada de entendimento, coragem e talvez perdão. Como um eco do que sua avó disse, ele se questionava. A verdade que buscava valeria o custo da dor que poderia causar a muitos. Ser capaz de iluminar o passado e criar um futuro compartilhado era um objetivo maior. Mas quem ele deveria encarar em busca disso? E assim, enquanto o céu escurecia, Pedro se sentiu mais determinado do que nunca. Era hora de desenterrar os segredos, mas a grande pergunta perdurava. Até onde ele estaria disposto a ir para revelar a verdade? Pedro caminhava pelas ruas, sentindo o frio cortante da noite que envolvia a cidade. As estrelas que brilhavam no céu pareciam testemunhas silenciosas de sua busca. O eco das palavras de vó Helena ainda ressoava em sua mente. A verdade pode ferir, mas pode também curar. Qual seria o preço que ele estaria disposto a pagar por essa cura? Ele decidiu começar sua jornada por quem mais tinha se envolvido com Dona Lúcia. Lembrou-se de seu amigo Mário, que sempre contava histórias sobre a antiga rivalidade entre Dona Lúcia e a família Ferreira, que possuía um mercadinho tradicional na esquina da praça. Aquela rivalidade havia marcado gerações. Com o coração acelerado, Pedro pegou o caminho de volta até a casa de Mário. Ao chegar, bateu forte na porta, a ansiedade crescendo dentro dele. Mário atendeu com uma expressão de surpresa, mas logo um sorriso apareceu em seu rosto. Pedro, o que aconteceu, meu amigo? Precisamos conversar. É sobre Dona Lúcia, ele disse, a voz falhando um pouco. Mário fez um gesto para que entrasse, e logo estavam sentados à mesa, rodeados pelo cheiro familiar da casa que tanto apreciavam. Você se lembra daquelas histórias que contava sobre a rivalidade dela com os Ferreira? Perguntou Pedro sem rodeios. Mário franziu a testa, recordando. Claro, aquelas histórias são pesadas. A verdade é que as coisas não foram como todo mundo pensa. Você pode me contar? O pedido saiu quase em sussurro. A sala parecia cheia de segredos que testemunhavam todo aquele passado conturbado. Mário começou a falar devagar, as palavras trazendo à tona memórias. Dona Lúcia chegou aqui cheia de sonhos, Pedro. O mercadinho dela atraía gente de longe. Mas a família Ferreira já estava estabelecida e não aceitavam bem a concorrência. O que começou como competição saudável virou um campo de batalha de mentiras e intrigas. Por que ninguém parou com isso? As pessoas não podiam ver a verdade? Pedro perguntou, confundido e inquieto. Infelizmente, a verdade nem sempre é clara. As pessoas preferem ficar presas em velhas rixas do que buscar o entendimento. Até mesmo os que se diziam amigos da Dona Lúcia ficaram em lados opostos, e você sabe como uma história mal contada pode ganhar vida e ferir tantos. Mário olhava para Pedro com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Pedro refletia sobre o que ouvira. Aquela rivalidade havia se tornado um veneno, contaminando todos ao redor. Mas é possível mudar isso? Como podemos trazer à tona essa verdade sem causar mais dor? Mário olhou nos olhos de Pedro, percebendo a profundidade da pergunta. Às vezes, a única maneira de curar é revisitar o passado e ter coragem de confrontar as feridas abertas. Você pode ser a voz que pode unir as pessoas novamente, Pedro. É a sua escolha. A frase ficou grudada na mente de Pedro. Uma transformação de perspectiva. Ele percebeu que a luta por Dona Lúcia não era apenas uma pesquisa, mas uma oportunidade de reconstruir laços. E quanto à família Ferreira? Devo falar com eles também? Sim. Mas esteja preparado. Eles têm a própria versão da história, respondeu Mário com um olhar sério. Pedro sentiu um peso crescente. Enfrentar a família Ferreira seria um risco. Mas e se fosse isso que a comunidade precisasse? Era um dilema que estava começando a entender. Se as pessoas não pudessem ver seu próprio reflexo no passado, como poderiam construir um futuro? Enquanto o silêncio preenchia o espaço, uma nova ideia floresceu em sua mente.
Naquela noite, Pedro decidiu que precisava falar com Rosana Ferreira, a filha do dono do mercadinho rival. Ele nunca havia pensado em aproximar-se da família, mas as coisas estavam mudando. A verdade não seria fácil, mas agora Pedro sentia uma determinação renovada. Ele sabia que a próxima conversa poderia ser a chave para desatar os nós que prendiam sua comunidade. Entretanto, a insegurança ainda o rondava. Até onde ele estava preparado para ir na busca por essa verdade? Com o coração apertado, a resposta esperava por ele no dia seguinte. E assim, com a noite já avançada, Pedro se despediu de Mário, sentindo um misto de esperança e apreensão. Até amanhã. Vou falar com Rosana, exclamou quase como um juramento. Mas enquanto deixava a casa, a pergunta persistia em sua mente. Será que ele realmente estava pronto para o que viria a seguir? Pedro acordou cedo, com o coração pulsando. A luz da manhã entrava pela janela, preenchendo o ambiente com um calor reconfortante. Ele sabia que aquele dia seria decisivo. Decidido a enfrentar seus medos, tomou um banho rápido e vestiu a camisa que sua mãe havia costurado, como se quisesse vestir também a coragem que precisava. Após um café simples, saiu de casa, as ruas ainda um pouco vazias, despertando lentamente. A cada passo em direção ao mercadinho dos Ferreira, uma mistura de determinação e ansiedade tomava conta de seu peito. Afinal, ele não só buscava a verdade sobre Dona Lúcia, mas uma chance de reconciliar dores passadas. Ao chegar à porta do mercadinho da família Ferreira, Pedro hesitou por um instante. Uma brisa suave parecia sussurrar. Não tenha medo. Ele respirou fundo e, com um tremor na mão, bateu na porta. Rosana atendeu. Seu olhar surpreso rapidamente se transformou em um sorriso acolhedor. Pedro, o que te traz aqui? Oi, Rosana. Podemos conversar? É importante, ele disse, sentindo a urgência nas palavras. Ela o convidou a entrar. Assim que se sentou, Pedro percebeu que o espaço tinha suas próprias histórias. As prateleiras repletas de produtos revelavam um trabalho árduo e uma tradição. Você quer algo? Café? Um lanche? Rosana perguntou cordial. Um café está ótimo, respondeu ele, tentando aliviar a tensão que crescia. Rosana preparou o café e, enquanto a máquina chiava, Pedro pensava em como começar. Finalmente decidiu ser direto. Eu encontrei uma carta sobre Dona Lúcia. Falei com Mário e... eu quero entender o que realmente aconteceu entre as famílias. Ela parou por um momento, o cheiro do café no ar criando um tipo de expectativa. A história é complicada. Minha família sempre achou que ela era uma ameaça. Rosana começou, sua voz calma, mas Pedro podia notar a dor ali. Mas e se pudéssemos falar sobre isso? Eu sinto que é hora de curarmos essas feridas. A comunidade precisa de unidade, e o mercadinho pode ser um símbolo disso, defendeu Pedro com paixão. Um silêncio pairou entre eles. Rosana parecia refletir, seu olhar distante buscando respostas do passado. Dona Lúcia era realmente uma mulher forte. Criou um lugar onde todos se sentiam acolhidos, mas com o tempo tudo se enredou. O sucesso dela despertou ciúmes, e isso gerou um abismo entre nós. Pedro assentiu, compreendendo que trás de cada mágoa existia uma história. Eu quero compartilhar o que a comunidade realmente é. Podemos fazer um evento, reunir as histórias e mostrar que somos mais fortes juntos do que separados. Rosana olhou nos olhos dele, sua expressão começando a mudar. Se você realmente quer fazer isso, eu estarei com você. A verdade precisa vir à tona, mas precisamos ser cuidadosos. Algumas pessoas ainda estão magoadas. O ânimo de Pedro crescia. Podemos convidar todos, fazer um espaço seguro onde as vozes possam ser ouvidas. A honra da memória de Dona Lúcia pode ser nossa luz guia, sugeriu ele, sem conseguir esconder a esperança. A conversa fluiu facilmente a partir daí. Rosana começou a compartilhar as histórias de sua família, e Pedro fez o mesmo. As duas narrativas se entrelaçaram, revelando um passado mais complexo e humano do que eles imaginavam. Conforme a conversa avançava, um peso foi se dissipando. Podemos fazer isso juntos. Falar sobre os erros, ensinar as novas gerações a serem melhores, disse Pedro com um sorriso no rosto. Rosana sorriu de volta e Pedro sentiu uma conexão genuína se formando entre eles. Era como se naquela sala, sob o rugido da história, um novo começo estivesse sendo escrito. Dias se passaram e Pedro e Rosana, com o apoio da comunidade, começaram a organizar o evento. O mercadinho, que antes era só um ponto de venda, estava prestes a se transformar em um verdadeiro centro de união. O dia do evento chegou e a ansiedade estava no ar.
Montados sob o céu azul, barracas com comidas, música e risadas formavam um cenário vibrante. Todos estavam ali, antigos rivais e aliados, prontos para celebrar a nova fase. Pedro subiu ao pequeno palco improvisado, o coração acelerado. Quando começou a falar, um silêncio respeitoso tomou conta. Hoje estamos aqui para celebrar não só o mercadinho, mas o que ele representa. Ele é um símbolo de resiliência, de amor e, claro, é um convite à união. As palavras de Pedro ecoaram pelo espaço, e o público, inicialmente hesitante, começou a aplaudir. Ele convidou Rosana a se juntar a ele, reafirmando que aquela história era uma construção coletiva. Rosana subiu ao lado dele e juntos contaram sobre Dona Lúcia, seus sonhos e o que ela queria para a comunidade. Os murmúrios de reconhecimento passaram pela multidão e a conexão começou a se formar. Quando finalmente convidaram a todos a compartilharem suas histórias, algo mágico aconteceu. Pessoas que estavam divididas em lados opostos começaram a falar e ouvir. Conflitos antigos se desvaneciam na medida em que novas memórias eram criadas. O passado, ainda que dolorido, tinha agora uma nova luz. E assim, o mercadinho deixou de ser apenas um espaço físico. Tornou-se um coração pulsante de Patos de Minas. Um eterno símbolo de luta e comunidade. Pedro sorriu para Rosana, e ela retribuiu, ambos cientes de que juntos haviam resgatado algo precioso. Ele percebeu que às vezes a verdade, mesmo sendo difícil, pode unir corações e criar novas histórias. E ao olhar todos à sua volta, sentiu um amor profundo brotando, como um abraço coletivo. É claro que todos os desafios não desapareceriam magicamente, mas o evento deixara claro que a transformação era possível, e a união tornava essa jornada mais leve e bela. No final do dia, enquanto os últimos raios de sol se despediam no horizonte, Pedro se sentou em um canto tranquilo do mercadinho. Ele olhou à sua volta, pensando em tudo que havia vivido e aprendido. E no fundo do seu coração, uma nova esperança começava a pulsar com mais força. Aqueles sonhos, as mudanças, estavam apenas começando. E assim, encerrando essa jornada, fica a lembrança de que, acima de qualquer desafio, havia algo maior que unia a todos. O amor pela comunidade, pelo passado e a determinação por um futuro compartilhado. Agora eu te faço um pedido que pode transformar o nosso canal. Inscrever-se imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Sua opinião importa muito pra gente. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa mostrar seu apoio, porque isso faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.